Você acredita que tudo no mundo pode ser explicado com lógica, ciência e razão? E se eu te dissesse que existem imagens, fotos reais, registradas por pessoas comuns, que até hoje ninguém conseguiu explicar? Algumas foram captadas por câmeras de segurança, outras por turistas desavisados. Há ainda aquelas tiradas por astronautas no espaço ou por satélites da NASA. Todas têm algo em comum. Quanto mais você olha, menos entende. Especialistas analisaram, céticos tentaram desmentir, mas nenhuma explicação foi suficiente. Neste vídeo, você vai conhecer 25 imagens reais que desafiam a lógica, o tempo e até a nossa compreensão da realidade. Algumas são perturbadoras, outras parecem cenas de filmes de terror, e tem aquelas que vão te deixar simplesmente desconfortável. A última imagem pode fazer você repensar tudo o que acredita. Então, respira fundo, apaga a luz e se prepara para descobrir o que a ciência ainda não consegue explicar. Capítulo 1. Imagens históricas sem explicação. Desde o surgimento da fotografia, imagens têm sido uma forma poderosa de registrar o tempo. Mas algumas dessas fotos guardam mistérios tão profundos que, mesmo após décadas, continuam sem resposta. Fato 1. O viajante do tempo na foto de 1941. Uma multidão assiste à reabertura de uma ponte no Canadá em 1941. Tudo parece comum, até que um homem chama a atenção. Ele está usando óculos escuros modernos, uma camiseta estampada e segura o que parece ser uma câmera portátil atual. Muitos dizem que se trata de um viajante do tempo capturado por acidente. Mas como explicar esse visual futurista no meio da década de 40? Fato 2. A mão fantasmagórica da família Cooper. Nos anos 50, uma família do Texas decidiu tirar uma foto comemorando a mudança para a nova casa. Tudo parecia normal, até a revelação da imagem. Do teto, surge uma mão fantasmagórica pairando sobre um dos meninos. Nenhum objeto pendurado, nenhum truque conhecido. A imagem virou um dos maiores mistérios da fotografia paranormal. Fato 3. O astronauta de Solway First. Em 1964, Jim Templeton fotografava sua filha em um campo na Inglaterra. Quando revelou o filme, ficou chocado. Atrás da menina, aparece uma figura vestida como um astronauta. Jim jura que não havia ninguém por perto. Até hoje, ninguém conseguiu provar como a figura surgiu na imagem. E isso é só o começo. Se essas imagens antigas já são inquietantes, espere até ver o que as câmeras modernas estão capturando por aí. Capítulo 2. Registros sobrenaturais. Se as imagens antigas já são difíceis de explicar, o que dizer das fotos registradas em ambientes supostamente assombrados? Muitas vezes, elas surgem sem que ninguém perceba, apenas reveladas depois, quando é tarde demais para entender o que realmente aconteceu. Fato 4. A Senhora do Asilo de Waverly Hills. O Waverly Hills Sanitarium, nos Estados Unidos, é famoso por suas histórias de fantasmas. Em 2006, um grupo de investigadores paranormais fotografou um dos corredores vazios do prédio abandonado. Ao revisar as fotos, uma figura feminina aparece nitidamente na porta, vestindo roupas antigas e com o rosto desfocado. Nenhum membro da equipe estava naquele ponto, e a imagem não sofreu nenhuma edição. Fato 5. O fantasma no banco de trás. Nos anos 50, uma mulher tirou uma foto de sua mãe sentada sozinha no banco dianteiro do carro. Mas, ao revelar a imagem, percebeu uma figura masculina sentada no banco de trás, com traços idênticos ao marido falecido da mãe, que costumava se sentar exatamente ali. A foto se tornou um clássico dos fenômenos paranormais. Fato 6. A criança que não estava lá. Durante um ensaio fotográfico familiar, uma mulher tirou uma foto sentada em um túmulo vazio. Nada demais, até que uma criança fantasmagórica apareceu sentada em seu colo. O local era um cemitério infantil desativado.
Ninguém viu a criança durante a foto. A imagem foi analisada por especialistas e continua sem explicação. Essas imagens não são lendas. Elas existem e estão por aí esperando por olhos curiosos o bastante para encará-las. E se você acha que já viu tudo, prepare-se. No próximo capítulo, as imagens vêm do céu e elas são ainda mais assustadoras. Capítulo 3. Mistérios vistos do céu. Quando olhamos para o céu, geralmente esperamos encontrar nuvens, pássaros, talvez um avião cruzando o azul. Mas algumas câmeras captaram muito mais do que isso, coisas que a ciência simplesmente não consegue explicar. Fato 7. A estrutura no deserto da China. Imagens de satélite feitas pela Google Earth revelaram linhas gigantescas com quilômetros de extensão desenhadas no meio do deserto de Gobi. Elas lembram pistas de pouso ou códigos geométricos feitos para serem vistos do céu. Nenhuma explicação oficial foi dada, e até hoje o local é restrito e protegido por militares. Fato 8. A espiral da Noruega. Em 2009, moradores do norte da Noruega registraram um fenômeno surreal no céu, uma espiral azul girando no ar, como se fosse um portal abrindo. O governo afirmou que se tratava de um teste de míssil russo, mas especialistas apontaram inconsistências nas explicações. A imagem rodou o mundo e permanece inexplicável. Fato 9. A sombra gigante sobre o Oceano Sul. Drones de alta altitude captaram uma sombra colossal sobre as águas do Pacífico Sul. Com forma indefinida, o objeto parecia estar abaixo da superfície, mas seu tamanho ultrapassava o de um navio de guerra. Não havia embarcação registrada na área naquele momento. A imagem foi retirada do ar poucas horas depois. O céu já foi considerado um lugar sagrado, mas essas imagens provam que há algo lá em cima que está longe de ser divino, e ainda mais longe de ser compreendido. E se as imagens do céu assustam, espere até ver aquelas que mostram o impossível bem debaixo dos nossos pés. Capítulo 4. O impossível debaixo dos nossos pés. A Terra parece sólida, firme, confiável. Mas e se eu te dissesse que sob nossos pés existem coisas que não fazem o menor sentido? Imagens reais registradas por cientistas, exploradores e câmeras subterrâneas que até hoje não foram explicadas? Fato 10. O som do inferno na Sibéria. Durante uma escavação profunda na Sibéria, engenheiros relataram ter ouvido sons estranhos vindos do fundo da perfuração. Eles baixaram o microfone e, ao ouvir a gravação, encontraram algo aterrorizante. O som parecia ser de gritos humanos, vindos das profundezas da Terra. Muitos acreditam que foi um erro técnico, mas ninguém jamais explicou com clareza. Fato 11. A porta de pedra na Antártida. Satélites captaram uma estrutura curiosa nas geleiras da Antártida. Uma espécie de porta perfeitamente retangular, com bordas simétricas emergindo do gelo. A imagem desapareceu semanas depois dos bancos de dados públicos. Teóricos acreditam que seja uma entrada para uma instalação secreta ou algo ainda mais misterioso. Fato 12. A cidade subterrânea no deserto do Irã. Imagens térmicas detectaram algo impressionante. Uma rede de túneis e estruturas gigantescas abaixo do deserto iraniano. O que impressiona é a complexidade da construção e o fato de não existir nenhum registro histórico de que humanos já tenham construído algo do tipo naquela região. O que mais pode estar escondido debaixo da terra? Quanto do nosso mundo permanece oculto simplesmente porque não temos como ver? Mas se até o que está abaixo de nós esconde segredos, o que dizer daquilo que está escondido entre as pessoas comuns? Capítulo 5. Pessoas que não deveriam existir. A ciência já catalogou bilhões de pessoas ao longo da história, mas, de tempos em tempos, surgem casos que desafiam tudo o que conhecemos sobre o corpo humano, a mente e até mesmo o tempo. Fato 13. O homem que acordou fluente em mandarim. Nos Estados Unidos, um jovem sofreu um acidente de carro e entrou em coma por 6 dias. Quando acordou, ele não apenas falava com clareza, como se comunicava fluentemente em mandarim, um idioma que ele nunca estudou.
Especialistas em linguagem ainda tentam entender como isso foi possível. Fato 14. O menino que lembra de uma vida passada. Na Índia, um menino de apenas 5 anos começou a descrever com detalhes uma vila onde nunca esteve. Ele sabia nomes, ruas e até descreveu a casa onde dizia ter morado, como outra pessoa. Quando a família foi até o local, tudo o que ele disse estava lá, exatamente como contou. Fato 15. A mulher com superpoderes médicos. Em um hospital de Londres, médicos estudam há anos o caso de uma mulher que não sente dor, nunca fica doente e cicatriza feridas em tempo recorde. Eles descobriram que seu DNA tem uma mutação rara, tão rara que ela pode ser a única com essa condição no planeta. Essas pessoas existem. Elas foram documentadas, mas a ciência ainda não sabe como ou por quê. São exceções impossíveis às regras que achamos conhecer. E se as próprias pessoas estão desafiando a lógica, que tipo de criatura poderia fazer isso em escala ainda maior? Capítulo 6 – Criaturas que ninguém consegue explicar. O mundo natural é cheio de surpresas, mas algumas criaturas parecem desafiar as leis da biologia e da lógica. Registros e vídeos impressionantes mostram seres que simplesmente não deveriam existir, ou que a ciência ainda não sabe explicar. Fato 16. O monstro do Lago Ness. Durante décadas, pescadores e turistas afirmam ter visto uma criatura gigante nas águas do Lago Ness, na Escócia. Apesar dos inúmeros esforços científicos para provar ou refutar sua existência, até hoje não há um consenso. Imagens turvas e relatos persistem, alimentando um dos maiores mistérios do mundo. Fato 17. O peixe-bolha das profundezas. Descoberto recentemente, o peixe-bolha possui um corpo gelatinoso e translúcido, quase sem estrutura óssea, o que o faz parecer um ser de outro planeta. Sua aparência e comportamento intrigam os cientistas, que ainda não entendem totalmente sua biologia. Fato 18. O lobisomem da Rússia. Em regiões remotas da Rússia, moradores relataram avistamentos de uma criatura peluda com comportamento agressivo e inteligência incomum, um lobisomem. Câmeras de segurança registraram imagens inquietantes, mas a origem dessa criatura permanece um enigma. Esses seres fazem parte do folclore e da ciência, misturando fatos e lendas que desafiam o conhecimento humano. A verdade, muitas vezes, é mais estranha do que a ficção. Mas se até a natureza esconde segredos, imagine os mistérios que a própria tecnologia tem revelado. Capítulo 7. Tecnologias que parecem de outro mundo. O avanço tecnológico promete tornar a vida mais fácil, mas algumas invenções e descobertas parecem ultrapassar os limites da nossa compreensão e até desafiar o tempo. Fato 19. O rádio de Nikola Tesla que captava mensagens do espaço. No começo do século XX, Nikola Tesla criou um rádio capaz de captar sinais misteriosos que vinham do espaço. Na época, ninguém sabia explicar a origem dessas mensagens, e até hoje, cientistas debatem se eram sinais de civilizações alienígenas. Fato 20. As luzes de Hesdalen, Noruega. Há décadas, estranhas luzes aparecem no Vale de Hesdalen, Noruega. Elas não têm explicação científica definitiva e são monitoradas por pesquisadores internacionais, que não conseguem determinar a origem exata desses fenômenos. Fato 21. O Projeto Filadélfia. Segundo teorias conspiratórias, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos teria desenvolvido um experimento para tornar um navio invisível e teria conseguido, causando até desaparecimentos misteriosos. Apesar de negado oficialmente, o mistério persiste. Essas tecnologias e fenômenos desafiam nossa percepção da realidade, mostrando que o mundo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. E se tudo isso já é perturbador, prepare-se para o que vem a seguir, porque a mente humana guarda seus próprios segredos obscuros. Capítulo 8. Segredos da mente humana. A mente humana é um universo tão vasto quanto o espaço sideral.
cheia de segredos que até hoje desafiam a ciência. Fato 22. Memórias reprimidas que voltaram de maneira inexplicável. Pessoas ao redor do mundo relatam lembrar de eventos que supostamente nunca aconteceram, como se memórias reprimidas surgissem do nada. Fenômenos que ainda geram debates intensos entre psicólogos. Fato 23. O poder da hipnose para alterar a realidade. Estudos mostram que a hipnose pode modificar percepções e até alterar a forma como o cérebro registra a dor, sugerindo que nossa realidade pode ser mais maleável do que pensamos. Fato 24. Déjà vu e viagens no tempo da mente. O déjà vu, aquela sensação de já ter vivido uma situação, intriga cientistas e psicólogos. Algumas teorias sugerem que pode ser um erro na memória ou até uma brecha temporal, como se a mente viajasse no tempo. Fato 25. A conexão entre mentes. Telepatia? Pesquisas recentes investigam se existe uma forma de comunicação direta entre cérebros, uma telepatia científica, que ainda está longe de ser compreendida, mas que abre portas para um futuro inimaginável. Esses mistérios da mente mostram que o desconhecido não está apenas lá fora, mas também dentro de nós. E aí, preparado para encarar essas verdades?